Olá, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. No ar, mais um programa Consensos aqui na TV Tribuna, Rede Bandeirantes de televisão. Quero começar abraçando efusiva, carinhosamente aos nossos telespectadores no estado de Pernambuco. Obrigado você em Águas Belas, a você em Garanhuns, Saluá, Jupi, Neves, ao pessoal de Caruaru, ao pessoal da região metropolitana. Deus abençoe em nome de Jesus. Programa Consensos dessa manhã vai conversar um pouco sobre essa celeuma generalizada que tem envolvido aí parte significativa da igreja evangélica e da igreja católica, que são os embates com os grupos homossexuais. E aí, qual a nossa posição diante dessa realidade? Para falar sobre esse assunto, estarei recebendo aqui nesta manhã o nosso querido Márcio Borba, doutor Márcio Borba, ele que é presidente do Fórum Provida em Pernambuco e também coordenador do movimento Yahvé Nossa Justiça. Você não pode deixar de nos acompanhar nesta manhã. Antes disso, quero abraçar os nossos parceiros. Veja aí essa chamada especial da Luz e Vida. Um lugar onde todos falem a mesma língua, onde todas as gerações podem se encontrar. Um jeito diferente que faz bem demais pra gente. É pra lá que eu vou. Luz e Vida. Aproximar pessoas a Deus é a nossa missão. Praça Joaquim Nabuco, número 173, fone 3224-4767. Muito bem, Luz e Vida, um abraço ao nosso querido Glevson. Veja agora aí o melhor, atenção para isso, veja a chamadinha do melhor colégio evangélico de Pernambuco. Uma escola com programa de alimentação saudável, com várias conquistas do Enem e vestibulares, com ênfase em artes e esportes, que busca excelência para a glória de Deus. Academia Cristã de Boa Viagem. Escolha o certo. Academia Cristã de Boa Viagem. Um abraço a Rosália, o pastor, o nosso querido pastor Assis. Um abraço ao nosso querido irmão Abner Assis, que está ligado no programa Consenso. Agora eu queria falar um pouquinho da sua visão. Tem uma ótica especial, que é a Veja Ótica. Esses óculos que eu estou usando são óculos que foram adquiridos lá na Veja Ótica. Você que é pastor, missionário, evangelista, seminarista, você tem 50% de desconto na aquisição dos seus óculos, tá certo? Se você não é um oficial da igreja, mas é evangélico, você pode ir lá na Veja Ótica, procura o Alexandre, procura a Rejane e busque o seu desconto especial. Veja Ótica fica ali na Manuel Borba. Procure a Veja Ótica, sempre lutando para você enxergar melhor. Muito bem, nosso querido Márcio Borba, alegria, querido, bom dia tê-lo conosco aqui nessa nova etapa do programa Consenso. Você que, aliás, é um grande parceiro, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos, especialmente à família cristã. Márcio Borba, vamos conversar um pouquinho sobre essa temática aí que tem sido objeto de tanta discussão, de tantos embates tórridos e aquecidos em Brasília, no estado de Pernambuco e também na cidade do Recife. Recentemente, aliás, essa semana, nós fomos informados que a gerência da diversidade sexual da cidade do Recife fez alguns pronunciamentos que são pronunciamentos sérios. Por exemplo, trazendo informação de dados estatísticos de que mais de 30 pessoas, mais de 30 homossexuais, teriam sido vitimados de maneira letal, de maneira fatal, em função de perseguição, em função de homofobia. Isso procede? Isso é assim mesmo? O que a gente pode falar sobre isso? Vamos começar por esse micro problema. O secretário Damásio, de Defesa Social de Pernambuco, já esclareceu essa mentira. Então não é verdade? Absolutamente não é verdade. O secretário Damásio já esclareceu, numa oportunidade que houve uma denúncia dos movimentos LGBT, que denunciava que Pernambuco tinha mais de 30 pessoas assassinadas por serem homossexuais. Ele deu uma declaração no blog de Jamildo Melo, de que isso não procedia
e ele identificou nome a nome que os movimentos indicaram como vítima e esclareceu cada um por que morreram. Morreram por rixa, morreram por droga, morreram por latrocínio, morreram pelo motivo que morre todo cidadão brasileiro. E 3 dos 30 nomes, os movimentos LGBT nem conseguiram nominar, nem conseguiram identificar. Então, até nos surpreendeu, reverendo Roberval Góes, que na quarta-feira, a gerência de diversidade sexual da prefeitura, eu acho que com saudosismo da era do PT, de novo repercutiu essa mentira. E imediatamente encaminhamos um ofício às entidades cristãs, ao prefeito Geraldo Júlio, que é o homem que preserva a verdade, que, por gentileza, esclarecesse a população do Recife de Pernambuco sobre esses dados, que o secretário de Defesa Social já esclareceu. Não vamos aceitar essa mentira como forma de vitimizar o público LGBT e nos colocar na defensiva. E para o nosso telespectador entender, isso é uma questão orquestrada, isso é uma questão pensada e muito bem elaborada na tentativa de mostrar que urge a necessidade, ou que urgiria a necessidade de cuidados especiais aos homossexuais em função dessa situação. E é interessante, Márcio Borba, porque você já contestou, disse que não é verdadeira a informação de que os 35 homossexuais teriam sido vitimados por questão de homofobia, mas é interessante que imaginemos que fosse verdade, que 35 pessoas haviam sido mortas por qualquer razão. Quantos heterossexuais morreram nesse período em que as 30 ou 35 pessoas homossexuais teriam sido vitimadas? Um número muito mais volumoso. Agora, o grande propósito, então, é sensibilizar a opinião pública e acabar criando privilégios para eles, em detrimento da família, em detrimento dos princípios bíblicos, dos princípios eclesiásticos, seria isso? Essa luta não é de hoje, né? O povo cristão luta desde a época do imperador romano, que efetivamente jogava as famílias aos leões. Isso não é uma história, isso não é um filme de cinema, não. Nós vamos contextualizar isso. As famílias cristãs que se declaravam cristãs e não negavam sua fé, eram levadas para as arenas de Roma e devoradas as famílias pelos leões. Depois que o rei, que o imperador romano, se converteu, décadas e séculos depois, ao cristianismo, o cristianismo passou a ser uma religião aberta e livre. Então, o que acontece hoje é o que acontece há milênios. É a luta dos que são contra Deus, contra nosso Senhor e Salvador Jesus e contra, obviamente, por consequência, nós. E é interessante, Márcio, desculpa a intervenção, é interessante porque, historicamente, você tem um modelo em que, quando a maioria quer prevalecer em detrimento, em desrespeito da minoria, você tem aí um fascismo, né? Quando a minoria quer prevalecer em detrimento da maioria, que é o que está acontecendo agora, você tem uma ditadura. Por isso, alguém e alguns órgãos, e tem sido ecoado aí por todos os lugares, e tem se falado de uma ditadura gay. Seria a tentativa de um grupo minoritário, absolutamente minoritário, que queria prevalecer em detrimento da maioria. O povo cristão, ele conhece bem essa luta no seu dia a dia, né? Jesus, quando disse me segue, ele não disse me segue sem dizer que carregue a sua cruz. Então nós temos que lutar. O gaysismo, a ditadura gay, é uma ditadura anticristã. Eu peço aqui ao telespectador que, tendo uma Bíblia em casa, eu acho que todos têm, abrem Carta de São Paulo aos Romanos, 1, de 24 a 32. Leia a mensagem bíblica sobre o que é o homossexualismo e o que é que o homossexualismo se antagoniza em relação ao cristianismo. Não acredite em mim, não acredite no pastor, não acredite no padre. Todos nós, juntos, acreditamos em Jesus. Leia a Bíblia. Então, feita pontuando essa questão de Carta de São Paulo aos Romanos 1, de 24 a 32, eu digo que isso é orquestrado e é de propósito, como os abortistas
combatem o cristianismo, como os pedófilos combatem o cristianismo, contra os traficantes de droga combatem o cristianismo. Porque aí o Provida, desculpa mais uma vez, é porque você fala tanta coisa rica que a gente tem que abordar. Aí você tem uma tese muito interessante, que é uma tese próspera, que mostra que o princípio bíblico é o princípio da vida, crescer e multiplicar. O movimento homossexual não pode dar segmento à vida, nem os abortistas. Fala um pouquinho para a gente aí. Veja, o que é que antagoniza? Primeiro, diz respeito à natureza humana criada por Deus. Mas o homossexualismo não procria. Se o mundo virasse homossexual hoje, a raça humana estaria extinta em 100 anos no máximo. Todo o projeto de Deus estaria acabado. As 7 bilhões de pessoas que existem no mundo estariam mortas e não procriariam. As drogas é a substituição da referência de Deus pela droga. O viciado, ele precisa mais da droga do que da palavra de Deus. O viciado que não se cura, porque a droga é o seu Deus. Ele rouba, ele mata, ele esquece pai, mãe, família pela droga. A pedofilia é a satanização na criança do ato sexual criado por Deus para multiplicar. Então, homossexualismo, pedofilia, drogas, o ateísmo é a base disso tudo. Então, essas questões que hoje agridem a humanidade há milênios. E é o combate direto a Deus, ao produto de Deus, é o combate direto a tudo aquilo que Deus ensinou. E nós cristãos temos que carregar a defesa, porque Jesus disse, quem me reconhecer na terra, eu reconhecerei diante do Pai. Quem me negar na terra, eu negarei diante do Pai. Então é importante que nós cristãos, cada um no seu jeito, defenda o cristianismo. Não somos contra ninguém, nós somos a favor da nossa liberdade religiosa. Agora, nessa linha, a gente vai fazer um outro programa com você, porque você tem muita coisa para enriquecer o nosso telespectador e a nós mesmos. Nessa linha, então, você apoia absolutamente a postura do deputado Marcos Feliciano em Brasília, do Bolsonaro, você é contra a postura da Marta Suplicy, por exemplo, e me parece que sente a necessidade, a carência de pessoas, líderes políticos até, dessa envergadura, defendendo essa tese, tanto no estado de Pernambuco como na cidade do Recife. Quanto mais os homossexuais batem Marco Feliciano, mais ele ganha notoriedade, mais ele ganha adesão. É o famoso bolo, né? Quanto mais bate, cresce. Mais cresce. Então, que continuem batendo no deputado Marco Feliciano, continue batendo no deputado Jair Bolsonaro. Se os políticos entendessem como é rico o campo da defesa do cristianismo, defenderiam com mais ardor, como estão fazendo os dois deputados, o Marco Feliciano e o Bolsonaro. E se nós prestarmos atenção, reverendo, nas declarações do deputado Jean Willis, homossexual, são muito mais degradantes, muito mais agressivos em relação ao cristianismo, quando nos chama de doentes, de violentos, etc. e tal, do que as declarações do pastor Marco Feliciano, que são bíblicas. Muito bem. Meu querido, eu quero agradecer. Nosso tempo aqui urge, é meteórico. Nosso compromisso, até porque eu tenho certeza, indubitável, que o nosso telespectador está um pouco mais enriquecido com a sua presença aqui. Você vai voltar para a gente conversar sobre outras coisas, mas eu quero agradecer e abrir aí 15 segundinhos para suas considerações finais. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Nós queremos agradecer a você, meu telespectador, lembrando que a nossa discussão, a nossa reflexão aqui é sobretudo contra os movimentos orquestrados, contra aqueles que são de alguma forma militantes, que têm interesses pessoais e particulares nessa questão. Eu particularmente tenho amigos, colegas, conhecidos homossexuais, tenho uma relação tranquila com eles, respeito a opção de cada um. Agora, não posso deixar que esses princípios venham a escamotear os valores bíblicos, os valores eternos. Bom, um abraço, fica com Deus, em nome de Jesus. Forte abraço a todos. Muito bem, eu quero agradecer o carinho da sua audiência, muito obrigado. O programa Consenso está terminando nessa manhã, mas antes de concluir, eu queria lembrar um chamado especial. Os próximos dias 24 e 25 de maio, no Seminário Presbiteriano do Norte, lá na Madalena, Rua Demócrito Souza Filho, 208, o Sínodo de Pernambuco está promovendo um grande evento com o doutor Augustus Nicodemos Lopes, que é uma das maiores autoridades
em Novo Testamento no Brasil, diria até no mundo. Entrada franca, você não paga nada, sexta-feira à noite e sábado pela manhã. Entre em contato pelo 8111-3904, 8574-4865 e faça a sua inscrição. Tá certo? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima semana.